Olá pessoal, vamos resolver uma questão de limites laterais. Perceba aqui, como é que eu faço para identificar uma questão de limites laterais? Quando você vê deste modo aqui, que tem módulo, se trata de limites laterais. Aí vamos ver. Para calcular, você vai ter que usar essa definição. O módulo de x sobre x vai ser igual a x sobre x se x é maior ou igual a zero. E vai ser menos x sobre x se x é menor que zero. Isso aqui também é a mesma coisa de você de ver isso. Que vai ser o módulo de x sobre x vai ser igual a x sobre x que é igual a 1 se x for maior ou igual a zero. E vai ser o módulo de menos x sobre x que é igual a menos 1 se x é menor que zero. Perceba aqui que um número para o número está igual a 1, x dividido para x está igual a 1 e menos x dividido para x dá menos 1. Aí perceba aqui uma coisa. Aqui tem o limite de x sobre x quando x tende a zero. Esse aqui é o limite lateral. Se quando não tem a cruzinha de aqui o sinal de menos ou mais, isso significa que você vai ter que calcular o limite dessa função quando x tende a zero pela direita e depois pela esquerda. Ou pela esquerda ou pela direita. Não importa a ordem. Aí, calcular o limite lateral é quando você está interessado em saber o que acontece com a função, o que acontece com f de x, quando você se aproxima de zero pela direita ou pela esquerda. Por que zero? Porque nós estamos falando aqui de f de, x, de limite dessa função quando x tende a zero. Por isso que eu coloquei o zero aqui. Você está interessado em saber o que acontece com essa função quando x se aproxima pela direita ou pela esquerda de zero. Vamos lá. Limite de f de x sobre x, no módulo de x sobre x, quando x tende a zero, vai ser igual. Vai ser o limite de x, no módulo de x sobre x, quando o x tende a zero pela direita. Vou começar por aqui, pela direita. Bebendo aqui uma água. Vamos lá. Quando o x tende a zero, pela direita, isso quer dizer que essa parte aqui é maior que zero, né? E o que é que diz aqui a minha definição de módulo? O x sobre x vai ser igual a 1 se x for maior ou igual a zero. Então, como o x é maior ou igual a zero e tende pela direita, isso aqui vai ficar igual ao limite de x sobre x quando x tende a zero, que é igual a zero mais, que é igual a 1. Perceba uma coisa. Quando o x tende pelo lado direito, zero pelo lado direito, essa minha função vai ficar deste tipo. Porque vem da definição de módulo. Se x é maior ou igual a zero, então eu tenho isso e dá igual a 1. Agora, vamos calcular o limite de x sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Isso aqui vai ser igual ao limite. Pronto, x tende pela esquerda. X tende a zero pela esquerda, significa que está se aproximando de zero pelo lado esquerdo. E eu tenho aqui, e aqui é menor que zero, né? Aqui pela esquerda. Ó, se o x é menor que zero, então esse meu f de x vai se tornar nisso, né? Então isso aqui vai ser igual a limite de menos x sobre x quando x tende a zero pela esquerda, que vai ser igual ao quê? Menos 1, né? Perceba que isso sobre isso dá igual a 1. Tem um sinal de menos, dá igual a menos 1. Então, o que a gente pode concluir aqui? Perceba que os limites laterais deu diferente. Se os limites laterais tivessem dado igual, por exemplo, aqui 1 e aqui também 1, ou menos 1 e aqui menos 1, o limite de f de x, que seria isso, existiria. Como os limites laterais são diferentes, logo não existe
limite de f de x, o módulo de x sobre x, quando x tende a zero. Não existe. Agora, se fosse os limites iguais dos laterais, aí existiria. Se fosse 1 e 1, por exemplo, existiria limite f de x, desse negócio aqui, ser igual a 1. Espero que tenha entendido. Obrigado pela atenção. E já já tem mais vídeos.